Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando. Agora, 12 horas e 1 minuto, aqui em São Paulo, já tivemos calor, frio, chuva, temporal. Como sempre digo, São Paulo sendo São Paulo, né? E eu quero agradecer você de Imbitiba, Santa Catarina, Palhoça, Acalândia, São Luís, as duas últimas no Maranhão, Barueri, Sorocaba, Rio de Janeiro, Virgínia, Utah, Missouri, nos Estados Unidos. Muito obrigada por estarem conosco. E hoje o programa, eu trouxe alguém muito especial para conversar com a gente, o Edgar Monteiro. Ele era um executivo de uma empresa multinacional, líder no mercado que ele atuava, e ele decidiu ser empresário. Deu uma loucura nele lá e falou: vou ser empresário. E a gente vai ouvir hoje como foi esse processo e como ele entende que isso vai continuar na vida dele. Edgar, muito obrigada por participar. Pode se apresentar, fica à vontade. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Na Voz 10, inclusive, adorei o nome da rádio, super importante. Então, eu sou Edgar Monteiro, ex-executivo e atual empreendedor. E é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência. Esse é meu intuito hoje, para que possa colaborar com outras pessoas que estão pensando ou pretendem fazer ou já têm planejado uma transição de carreira, que é uma tarefa desafiadora, eu diria, mas muito prazerosa. Exatamente. Obrigada, Edgar. E eu vou começar perguntando para você. Em que momento da sua vida você percebeu que desejava ser um empreendedor? Porque você tinha um emprego muito tranquilo, com carteira assinada, um bom cargo. Como foi isso para você? Como nasceu isso? Mara, sem dúvida, eu posso dizer até que eu tinha um emprego dos sonhos, né? Pela uma Sim. grande empresa, algo que nos traz bastante segurança e tranquilidade. E já somavam quase 22 anos. E quando que surgiu? Surgiu quando eu comecei a observar que eu queria um pouco mais do que eu estava fazendo hoje. O que significa isso exatamente? Toda e qualquer organização, seja qual for o tamanho dela, ela tem um objetivo específico. Então, se você tem uma empresa de cosméticos, você vai vender cosméticos. Se você tem uma empresa automotiva, que vende carros, vai vender carros. E eu queria ir um pouco além daquilo que eu estava fazendo. O que significa colocar um pouco mais da minha digital, tomar riscos com as minhas decisões. Junto com isso, começou a surgir uma inquietude. O que eu entendo como essa inquietude? De que eu precisava fazer algo mais para me sentir melhor, para me sentir bem. Eu classifiquei a minha inquietude como isso. Então não era algo ruim, era algo interno que dizia assim: eu preciso dar mais um passo. E não era financeiro, né, Edgar? Absolutamente. Absolutamente. Inclusive, eu quero abrir um parênteses sobre financeiro. Dinheiro sempre será resultado, nunca objetivo, né? Certo. Boa, boa, é. Não foi necessidade, foi vontade, né? Vontade. Vontade, nem Somado. oportunidade, né? Então, interessante, a palavra oportunidade cabe aqui também, tá, Mara? Tá. Eu identifiquei uma oportunidade no mercado, Ah, tá. onde eu encontrava um problema que as pessoas não estavam atentas, ou quem tinha visto não estava disposto a resolver. E Tá. aquilo começou a gerar uma inquietude, né? E falar: nossa, mas podemos fazer isso? Existe aqui uma oportunidade a ser resolvida. E para ser mais objetivo, né? No segmento profissional de beleza, me refiro aos cabeleireiros, a educação é um fator super importante, onde eles precisam se desenvolver para que eles possam, de fato e verdade, ter melhores resultados. E eu via que a indústria, ela estava cuidando da educação desses profissionais, mas a educação da indústria era voltada exclusivamente para os seus produtos. E óbvio, está correto, Claro, faz era todo só sentido. técnico, né? Mas existia uma necessidade, e ainda existe, tá? De que esse profissional queria saber da técnica além dos produtos. Ou seja, ele queria saber o que aquele profissional que o inspirava e que ele admirava
como que ele fazia, de que forma ele fazia, e de que forma que aquilo poderia agregar para ele no dia a dia. Olhando para isso, somado a uma inquietude de dizer, preciso fazer algo mais, porque abrindo um parênteses aqui, eu acredito que o empreendedor, ele é um resolvedor de problemas, tá? Sim. Se não for para resolver problema, então nem entra. Eu lembro, eu trabalhei em banco muitos anos, né? E eu tinha funcionário que falava assim, Edgar, pessoal que está ouvindo a gente, ai, mas esse cliente, toda hora que ele vem, ele tem um problema. Eu falei, que bom, para isso que a gente está aqui, senão não teria sentido estarmos aqui, né? Não faz absolutamente nenhum sentido. E aí é que está a inquietude. Quando você observa que você, além do trabalho, do seu dia a dia, você consegue agregar valor na vida de outras pessoas e que resolvendo este problema, você consegue mudar a vida de outras pessoas, seja ele qual for, tá? Uau, você fala, opa, peraí, existe um propósito maior na minha vida, seja ela Sim, pessoal ou profissional, para estar fazendo isso. exato. E aí começa a transição, e a transição ela começa interna, né, na mente, é muito mais você com você mesmo, e aí é que está o grande desafio, né, é de como que você se relaciona com esse desejo que se torna impossível silenciar essa vontade, sabe? Chega uma hora que você começa, eu posso dizer que nos últimos meses de trabalho, eu me senti às vezes quase que me adoecendo, eu falava assim, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Quando você estava na empresa, Ainda no mundo corporativo, no como corporativo. executivo. É, Nos últimos 5 anos eu fui diretor para a América Latina, no é. departamento de educação. E vou te dizer, sensacional. A posição Claro, incrível, muito aprendizado. Consegui aprender muito graças a essa história de aprendizado que me permitiu dizer, vou empreender, vou tomar mais riscos. isso tudo que você viveu no mundo corporativo, você trouxe para o empresário. Sem dúvida, As mas coisas eu, boas, as ruins, né? O que fazer, o que deixar de fazer, né? Sem dúvida, mas eu posso assegurar para qualquer executivo que talvez, ou executiva que pretenda fazer uma transição de carreira e empreender, eu poderia te dizer o seguinte: as habilidades adquiridas no mundo corporativo são extremamente importantes, mas o nível de agilidade que você precisa como empreendedor, especialmente no Brasil, para tomada de decisões e tomar riscos, é infinitamente maior Maior, do é. que o mundo corporativo. Eu diria que são essas duas coisas: tomar decisões e tomar riscos. Porque o mundo corporativo ele te traz um mínimo de estabilidade e uma certa previsibilidade, onde você consegue planejar melhor os riscos. Empreender, especialmente aqui no Brasil, você está sempre sujeito a surpresas. Exato. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu quero agradecer Carolina do Sul, nos Estados Unidos. As pessoas que vivem nos Estados Unidos adoram acompanhar a nossa rádio. Que legal, Legal. Mara. E se você tiver alguma pergunta para o Edgar, ele tem o maior prazer em responder, mande um WhatsApp para a rádio no 31 98308 5976. Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Contagem, Caetite, Bahia, São Caetano do Sul, Mauá, Osasco e todo esse pessoal aqui que está com a gente. E eu quero falar, Edgar, a gente recebeu uma mensagem da Camila de São Paulo, enfermeira no Albert Einstein, enviou mensagem, ela está dizendo para a gente que ela passou pelo processo de mudar de carreira, ela trabalhava com ouro e resolveu que queria trabalhar como enfermeira após o falecimento de seu marido. Ela falou que está adorando o programa e que o processo foi demorado, mas o planejamento fez toda a diferença. Ela fez o processo inverso que o seu. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, engraçado, ela se tornou empreendedora. Primeiro, trabalhando Isso. com ouro e depois decidiu estar no mundo corporativo. Que E inclusive eu creio. nesse caso, é muito bacana, porque ela também já sabe o outro lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu creio que para ela, do corporativo,
não tenha sido um desafio tão grande, né? Porque o inverso, eu acho que acredito que o desafio seja maior, ou seja, quando você fica muito tempo no mundo corporativo e você decide empreender, você pode ter um desafio maior por uma questão de adaptação mesmo e skills, de capacidade de se adaptar. Porque hoje, empreender, você tem que contar com muitas eventualidades, eu diria, no dentro do mesmo dia. E falando de planejamento, do que foi que ela fez, no meu caso, foram 2 anos e meio, planejando do ponto de vista financeiro, planejando do ponto de vista emocional, mental, para que eu realmente pudesse ter a decisão. E sem dúvida, amigos foram importantes, a família é extremamente Isso que eu ia te importante. perguntar agora. Como a sua família reagiu quando você falou assim: ó, vou sair desse emprego que eu estou super bem e vou empreender? Como foi isso? Mara, foi uma decisão em conjunto. A minha esposa ficou em silêncio por alguns segundos. O meu filho mais novo disse: Você tá maluco? Como Imagino. assim? O mais velho disse: Eu acho que vai dar certo, pai, vai lá. Quantos filhos você tem? São 4, na verdade. Só sendo executivo para ter 4 filhos. Então, são meus 2 filhos e 2 enteadas, que tenho elas como minhas filhas também. Claro. E isso foi muito importante, a família. E essa, eu posso dizer que foi, que prolongou a minha decisão, tá? Eu tive um mentor durante esse processo de 2 anos, que ele já era empreendedor, e o fato de ter 4 filhos fez com que eu tardasse um pouco a minha decisão, o que significa que eu precisava de uma preparação maior, porque, obviamente, os meus custos com a minha família normalmente acabam sendo maiores por conta do número de pessoas, obviamente. E aí Imagino. é diferente quando você tem, por exemplo, um casal que precisa empreender ou carteira, Oi, é pessoal. diferente. Mas requer, qualquer que seja a decisão, requer planejamento. Alguns amigos que ainda estão no mundo corporativo e que eu sempre tomo um café com eles me falam assim: qual a dica que você me daria? Porque eu também pretendo empreender. E eu falei: comece a exercitar o seu empreendedorismo agora. E eu brinquei com um deles: compre um carrinho de pipoca, comece a vender alguma coisa, comece a observar algum negócio diferente, faça um estágio em algum negócio que você tenha curiosidade. Um desses amigos disse assim: eu gostaria de ter uma lavanderia. Eu falei: então, antes de ter uma lavanderia, você já passou algumas horas dentro de uma? Já Isso. entendeu como funciona a lavanderia? Alguma vez você já teve algum negócio similar? Por que eu toco isso para eles? Porque um dos grandes desafios, muitos executivos e até empresários decidem empreender ou investir em negócios que não têm conhecimento, que não têm know-how. O risco aumenta, tá? Exato. Pessoal, estão ouvindo isso que o Edgar falou? É assim, eu gosto disso, mas às vezes você gosta disso como cliente. Então, não que seja impossível, né, Edgar? Mas é o que você está falando, o risco aumenta, porque você está saindo do zero para entrar num negócio que você ainda não sabe nada. Sim, e o risco aumentando significa que o planejamento precisa ser maior, que a sua reserva financeira precisa ser maior, que você Exato. precisa ter mais cuidado, que isso trará impactos gigantes para você e para sua família. E o meu pai, eu preciso falar um aprendizado do meu pai, ele dizia assim: quem realmente sabe o cabo da panela não é o cabo, é a colher que mexe. O que significa isso em relação ao negócio? Você precisa estar dentro do negócio para saber a real temperatura das coisas. Você olhar o negócio de fora, o que eu quero dizer? Todas as minhas experiências de empreender, quando eu estive dentro do empreendimento, do projeto, é que eu realmente senti a dor, as dificuldades, as oportunidades. O que a gente está vendo de fora nem sempre é o que a gente está enxergando. Mesmo com todo o planejamento que você fez de Mesmo. quase 3 anos, só no dia a dia mesmo, né? Só no dia a dia. Há Só no coisas dia a que dia. você só vai saber quando você estiver dentro do negócio. E tem algum problema nisso? Absolutamente nenhum. Aí você precisa estar um nível de resiliência, capaz de aprender com aquela circunstância. E aí eu uso 4 palavras que eu aprendi no mundo corporativo, mas são super válidas no empreendedorismo, que é fail fast, learn agility.
A tradução seria: se tiver que errar, que seja rápido, e se tiver que aprender, que seja rápido também. Também. Então, em uma das minhas empresas, algumas vezes, eu cheguei de manhã e falava para o time assim: engraçado, ontem a gente não errou em nada. E o pessoal falava assim: não, mas foi ótimo. Então eu falei: ótimo nada. Se a gente não está errando, está dizendo que a gente está tentando pouco. Ou que tem alguma coisa que não está indo bem. Mas como assim, É. Edgar? Eu falei: sério, estamos começando um negócio novo. Se a gente não errar, quer dizer que talvez a gente não esteja fazendo da melhor forma. E aí eu demorei para implementar essa cultura na mente das pessoas, mas logo eles... Sim, quando você está iniciando algo novo, o errar rápido significa que você está fazendo algo diferente de verdade. E isso faz com que você aumente a sua curva de aprendizado. Isso, exato. Pessoal, se Então, você está Paulo, ouvindo o nosso programa, está gostando, mas não ouviu desde o começo, depois o programa vai para o YouTube da Rádio Na Voz Delas, lá vai ter o programa completo, e inclusive os programas das minhas colegas que acontecem todos os dias. Eu quero agradecer você de Betim, que está com a gente, Petrópolis, Brasília, Canadá, de Toronto, obrigada pela audiência. E já falei do YouTube, para eu não esquecer. A gente vai para um breve intervalo. Paulo Afonso Bahia entrou, já estava sentindo sua falta, você não tinha entrado ainda. A gente vai voltar no próximo bloco, falando mais sobre como o Edgar transitou do carteira assinada para o empreendedorismo. @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 33 minutos. Eu quero agradecer você de Teresina, que está com a gente. Eu não... o Edgar voltou. Falei, o Edgar sumiu. Você do Arizona, Estados Unidos, muito obrigada a todos vocês pela audiência. E eu vou começar fazendo uma pergunta que todo mundo acha que empreendedor não tem. Edgar, empreendedor tem chefe? ótima pergunta. Tem sim os seus clientes. Exatamente. Tem sim os seus clientes. Eles é que vão dar aí a direção da onde que nós precisamos levar o negócio. Pensando que o objetivo de uma empresa, seja ela qual for o segmento, é vender uma solução para algo específico, esse alguém que vai comprar, sem dúvida nenhuma, será o seu chefe. Exatamente. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhei em grandes bancos, e às vezes a pessoa fala assim: ai, meu chefe. Eu falei: não, o nosso chefe é o cliente lá, porque se ele não existir, não tem razão da gente existir, né? Exato. E tem um fator importante, tá? Que eu também considero, que é a autoliderança. Nós precisamos ter a autogestão, a nossa autoliderança empreendedora. Eu conheci algumas poucas pessoas que fizeram a transição do mundo corporativo para empreender, e uma das coisas que elas mais sentiam faltas era de ter um chefe. Então, você vê que interessante? O ser humano reclama do gestor, mas depois, quando ele não tem, ele fala: meu Deus, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Acaba ficando um pouco perdido, né? Que é o que você está Sim. falando da autoliderança, né? E isso faz toda a diferença, Mara, quando você tem o seu próprio negócio e que você se dá conta de que se faz necessário você autoliderar, se autogerir. E para empreender, não tem como ser diferente. Você precisa gerir o seu próprio tempo, os seus próprios recursos, a sua equipe, seja Aproveitando o que que você for. falou de tempo, você entende que hoje a sua qualidade de vida melhorou? É uma ótima pergunta. Eu vou te dizer que eu estou feliz. Isso é bom. Nesse aspecto, a minha qualidade de vida melhorou. As pessoas perguntam: você está trabalhando mais? Eu falei: muito mais. Você está mais preocupado? Sim. Mas a minha alegria de estar fazendo aquilo que eu acredito supera todos os desafios que eu estou tendo. E tem um outro fator que o empreendedorismo lhe permite, tá? Que não é tão fácil, mas que eu gostaria de compartilhar aqui. Que Vamos você lá. consegue escolher as pessoas com quem você vai compartilhar o seu tempo.
Você escolhe os seus parceiros. Aí você vai falar, Edgar, mas não é tão fácil escolher, eu não escolho o cliente. Não, cliente não, mas parceiros sim. Tipo eu assim. Exato, A exato. gente escolhe quem a gente quer, é verdade. Exato. Cliente não. É. O cliente você precisa vender para todos, aqueles que desejam e que precisam ter o seu produto e a sua solução. Mas quem serão os seus parceiros de negócio, você escolhe. E isso é valiosíssimo, porque no mundo corporativo, normalmente, você é escolhido. É. E, de repente, te chamam para uma reunião e te apresentam um novo chefe, te chamam para uma reunião e te apresentam um novo escopo de trabalho, te chamam para uma reunião e te apresentam uma nova solução da qual, às vezes, você não fez parte. Eu, com cargo de executivo, na verdade, eu tive a oportunidade de participar dos projetos, mas não é todo mundo que consegue participar das decisões da empresa, né? E muitas vezes você é escolhido. Exatamente. E o empreender te permite escolher os seus parceiros de negócio. E isso faz muita diferença no seu dia a dia. Qual que era o teu maior desejo, Edgar, quando, antes de você, fora tudo que você já falou, né? Antes de você ser um empreendedor, o que você pensava? Quando eu for empreendedor, meu maior desejo é X. É engraçado, né? Sempre foi o desejo de fazer as coisas do jeito que eu acredito. Tá. Sempre foi ser assim, olha, eu acredito neste caminho e eu quero fazer dessa forma. Porque quando você está no mundo corporativo, você consegue implementar as suas ideias? Consegue. Mas as suas ideias precisam ser compartilhadas com um grupo de pessoas, com a equipe, na qual aquela sua digital, ela está com a digital de outras pessoas. Algum problema nisso? Nenhum. Nenhum. Eu posso compartilhar a minha ideia e nunca vou realizar ela sozinho. Mas sabe aquela sensação de dizer assim para alguém que está ali do seu lado e falar: vamos fazer esse negócio juntos? Vamos fazer desse jeito, dessa forma? Vamos tomar as decisões e os riscos disso juntos? No mundo corporativo, grandes empresas, é mais difícil você implementar ideias dessa forma. Ainda mais empresas como nós trabalhamos, que eram transatlânticos, né? Não se muda a coisa do dia para a noite. Né? Eu sempre falo a analogia que as grandes corporações são tanques de guerra pesado. Ele não vira fácil. Não, tem uma potência sensacional, mas a manobra é demorada. Exatamente. E isso me incomodava muito quando eu trabalhava no banco, demorava muito para acontecer. E não era um problema, é porque era uma estrutura grande, né? Diferente de quando a gente é empreendedor, que a gente toma as decisões sozinhos, ou com um parceiro, ou com um colega. E empreender realmente não é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que o Edgar, a internet dele está com um problema. Ah, voltou a internet. Eu estava dizendo, Edgar, que empreender não é a coisa mais fácil do mundo. Qual foi o maior desafio para você? Tirando o teu planejamento emocional. Não foi financeiro, né? Não. Emocional. Lidar com os altos e baixos do dia a dia do empreendedor. Você começa o dia super energizado com um novo negócio que surge e, às vezes, no meio do dia, aquele negócio não vai acontecer mais e você termina o dia com um problema gigantesco. E qual é a diferença se eu fosse um executivo? Que eu iria embora para casa estressado, preocupado, mas amanhã eu teria uma equipe, um advogado na mesa ao lado da minha, a minha chefe para compartilhar essa dificuldade, e no empreendedorismo eu sou o responsável pela solução disso integralmente. Mesmo que você tenha um advogado parceiro, mas a decisão é sua. Porque o advogado parceiro fala assim, olha, eu sou seu parceiro, eu te recomendo fazer isso, mas a decisão é sua. No mundo corporativo, a advogada da empresa, o time de legal que estava sentado ali, ele está no mesmo barco que você. E tem uma diferença entre estar no mesmo barco e estar na mesma tempestade. Eu costumo falar, o que é isso?
que os parceiros de negócio, quando você empreende, eles estão na tempestade com você, mas eles estão num barquinho diferente. Está cada um num barquinho. Tá. Você está no seu barquinho, o advogado está em outro barquinho. Ele está te vendo na tempestade, ele dá um sinal. O mundo corporativo está todo mundo no mesmo barco. Então, balança igual para todo mundo. Não é No fácil, não. empreendedorismo, não balança igual para todo mundo. Não, balança mais para o empreendedor, né? Para quem toca o negócio, né? Não é uma coisa assim que todo mundo vai entender a sua dor, o seu desafio. Então, o Exato. principal desafio foi emocional, e lidar com os altos e baixos do desafio, dessa transição de carreira, de lidar com isso, de lidar com a família, que a família uma hora, por mais que te apoie, abre aspas, o apoio da família é extremamente importante, tá? Tem que ser idealmente uma decisão em conjunto, mas mesmo assim, às vezes, quando você chega em casa e compartilha algum desafio do seu dia a dia de empreender, e a família fala assim, será que vai dar certo? É verdade. E você fala, E você fala, vai, vai, vai. vai. Pessoal, obrigada. Nova York entrou no nosso programa, obrigada. Valinhos, muito obrigada. Nova Lima, Minas Gerais. Porto Alegre. Pessoal, fica com a gente vai com um breve intervalo, para um breve intervalo. Quem quiser pedir alguma música, manda um WhatsApp para a rádio e a gente volta já já para o último bloco com o Edgar Monteiro, @Mara Descomplica. Olá, voltamos. E eu estou aqui desde as 12 horas falando de empreendedorismo com o Edgar e a gente não sabe nem no que ele está empreendendo. Conta para a gente, Edgar, qual o seu negócio, o que você está fazendo, o que você está mudando? Perfeito. Antes de contar no detalhe, acho que é importante ressaltar que o empreendedor precisa ser flexível, Boa. E entender as suas fortalezas e aonde elas se encaixam na solução de algum problema. Tá. Onde eu quero chegar com isso? O primeiro negócio que eu montei foi uma plataforma de cursos online especializada no segmento de beleza, tá? Mas rapidamente eu também percebi que eu tinha grandes fortalezas na área comercial e vendas e distribuição. E eu entendia que eu poderia agregar valor também em negócios de cosméticos. E um terceiro pilar, que é um pilar que eu considero importante, é a parte de treinamento de gestão, liderança, que existe diferença, e também vendas. Então, hoje eu diria que teria 3 negócios. A plataforma educacional hoje ela está on hold, eu diria. Ela está parada, mas os principais negócios estão sendo consultoria para o mercado de beleza, palestras e treinamentos. Mas eu vejo outras oportunidades maiores ainda. E por isso que eu comecei a falar que o empreendedor precisa entender aonde estão as suas fortalezas, seus conhecimentos e o que ele pode agregar em novos negócios. Porque sim, no mundo do empreendedorismo você tem que, fazendo uma analogia com o futebol, você bate o pênalti e corre para segurar o gol e você vai precisar transitar. E uma vez eu ouvi de um mentor que ele disse, a empresa que você criar jamais será do jeito que você imaginou. Que tantas coisas vão acontecer que você vai ter que ser flexível para se adaptar junto com ela. E é verdade. A empresa vai se transformando, né, Edgar? Vai se transformando. E você vai se transformando. Sim. Né? E muitas vezes você vai se modificando. Então, hoje, eu vejo outras oportunidades de negócio com outras empresas e eu falo assim, uau, eu imaginei uma coisa. E você imaginou uma coisa e daí você vai indo para outros segmentos, porque você tem conhecimento, porque você é flexível e porque você detecta que outras pessoas nesses outros segmentos possam ser atendidas, levando em consideração toda a tua experiência, não é? Acho que ele caiu, gente. Internet. Oi, voltou. Eu estava dizendo que você vai buscando outros segmentos, porque você vai entendendo que pode transformar outras pessoas, pode ter outros parceiros, e isso tudo é oriundo
toda a tua bagagem da tua vida, né? Não só de empreendedorismo. E pegando o gancho, por exemplo, da enfermeira que comentou sobre a transição de carreira dela, hoje ela é enfermeira no Albert Einstein, provavelmente depois ela pode trabalhar com home care, nos finais de Exato. semana. Daqui a pouco ela pode fazer parte de um grupo de professores da área de saúde. Daqui a pouco ela pode decidir ter uma equipe para trabalhar com home care. Olha quantas possibilidades vão se abrindo dentro da mesma área. E aí você escolhe avançar o seu olhar para isso ou não. Agora, vale ressaltar também que é preciso saber a hora de focar em um negócio específico. Senão você faz tudo e não faz nada, né? Exato. Eu conheço gente assim. E eu diria a você que eu estou exatamente nesse momento. Estou com muitas janelas abertas de negócio, que eu estou avaliando para 2023 fechar algumas janelas e me concentrar em um negócio específico, para que aonde estiver o meu foco estará a minha força. Exato. Por mais que as oportunidades existam e são atraentes, a gente precisa saber a hora de falar, não, ok, eu já aprendi bastante, agora é hora de fazer uma escolha e focar a minha energia aqui. E quem quiser procurar você para fazer palestra sobre educação, empreendedorismo, te encontra como? No meu Instagram, @Edgar Monteiro, Edgar no final. Lá na minha Edgar bio, de Condé isso, Monteiro. Demudo, Monteiro. Tá, Lá no meu Linktree, tá. tudo isso que eu falei com vocês, todos os projetos que eu toco hoje, tanto a empresa de filtragem, que é a Puri Shower, que é uma empresa inovadora, que estamos em trabalho em conjunto, tem lá falando sobre as minhas palestras, tem, na verdade, também um podcast, que tem um capítulo interessante que eu falo da transformação do mercado de beleza profissional e educação. Então, vai encontrar tudo na minha bio. Pessoal, o Edgar, a especialidade dele, né, o foco dele sempre foi beleza, porque ele trabalhou numa empresa de Sim. cosméticos, uma das maiores empresas do mundo. Então, ele associa bastante nesse segmento, porque é a história dele, né? Teresina, Sorocaba, Marabá, muito obrigada por estarem conosco. Vocês sabem, eu faço mentoria, consultoria, tem curso meu na plataforma, todos os dias eu coloco várias dicas sobre finanças pessoais, microempreendedorismo, investimentos, para quem é devedor. Quem não conhece meu perfil ainda, vai lá, @Mara Descomplica. Modéstia à parte, tem bastante dica bacana, né? E eu quero perguntar mais uma coisinha para o Edgar, que também eu acho que é polêmico. Tem idade para ser empreendedor? Ah, eu estou velho, já não sirvo mais para isso. Não tem gente que fala isso, Edgar? Tem. Eu tenho 46 anos. Se você Você é parar para jovem. pensar que Roberto Marinho adquiriu a Rede Globo aos 51 anos de idade, o fundador, se você parar para avaliar que eu diria que os novos 40 são os 35, se você parar para pensar que a longevidade, as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, com o bem-estar, e que vai aumentar a nossa longevidade, a única coisa que eu digo é, cuide da sua saúde. Na minha transição, uma das minhas prioridades foi a minha saúde. Eu passei 2 anos no acompanhamento médico a cada 2 meses, para os mínimos detalhes, porque eu dizia que a minha máquina não pode dar defeito no momento do empreendedorismo. Então, eu cuidei muito da minha saúde de maneira intensiva enquanto estava em processo de transição. Então, Exato. hoje eu te digo que me sinto com 35 anos. Ai, que bênção! Porque a sua capacidade produtiva precisa ser alta para empreender. Você não pode começar a empreender dizendo, peraí, hoje eu não vou porque eu estou com dor nas costas. Hoje estou cansado. Hoje eu estou indisposto, minha imunidade está baixa, eu estou resfriado. Não, você tem que trabalhar 12 horas e conseguir dormir bem e acordar bem e falar, vamos lá, e a vida segue. Pessoal, quem está ouvindo a gente, percebam que o Edgar planejou, não foi só o financeiro, ele planejou até a saúde dele, que ele já pensou, não posso ficar com dor nas costas, porque eu sou a empresa, né, Edgar? Ele travou. E é isso, é planejar o financeiro, é planejar
estar bem, estar com a saúde equilibrada, ter equacionado essas questões com a família, isso é muito importante. Bom, eu quero agradecer ao Edgar por estar com a gente, ele foi muito generoso em aceitar o meu convite. O programa Mara Descomplica está terminando. Eu espero você na próxima terça-feira, às 12 horas. Edgar, você está aí ainda? Não está, não. Gente, muito obrigada e até terça-feira, às 12 horas. @Mara Descomplica.